Bom dia, meus amores! Hoje chegou o nosso dia de fazer a nossa correção da nossa atividade que foi para casa. Segunda-feira vocês vão receber um recadinho para fazer uma síntese, que eu quero receber essa síntese, que é valendo dois pontinhos. A síntese do capítulo 7. Aí vocês façam a síntese na próxima semana, que foi no recadinho, que vocês vão receber segunda-feira. E hoje nós vamos fazer a nossa correção da nossa atividade, na página 77. Vamos lá? Primeira questão. Diferencia a urbanização de crescimento urbano. O que é urbanização de crescimento urbano? A tia na última aula explicou bem direitinho o que é urbanização e o que é crescimento urbano. Não é a mesma coisa. Vamos lá? Urbanização é o aumento da proporção de número de pessoas que moram nas cidades em relação à parcela que vive nas zonas rurais. Na maioria das vezes, a urbanização ocorre devido ao êxito rural, que é a saída do homem do campo em busca de melhores condições de vida. Já o que é crescimento urbano, meus amores? O crescimento urbano refere ao crescimento do espaço físico de uma cidade. Isto é, o tamanho da área das cidades. Então, urbanização é o aumento das pessoas, a quantidade de pessoas que vivem nas cidades, que moram nas cidades. Já o crescimento urbano é o tamanho da cidade. Então, o crescimento urbano, vocês já observaram, né? Que é a área. Urbanização, pessoas, o aumento das pessoas. Na segunda questão, marque com os números abaixo e a foto correspondente. Tem cidade formal e cidade informal. Cidade formal é aquela bem organizada, é aquela bem estruturada, é educação, é saneamento básico, tudo bem estruturado, tudo bem organizado. Então, quem é que está bem organizada nessas imagens aí? É a imagem 1 ou a imagem 2 que está bem organizado? A que está bem organizada é a segunda imagem aqui, ó. Uns prédios bem bonita, bem organizada. Então, essa daí é a cidade formal. E a cidade informal? Essa outra imagem aí, a primeira, a desorganização, favelas, construída, tá em costas de morros aí, né? Cidades próximas a morros, casinhas de tarde, de papelão. Essas daí são cidades informal, que não tem infraestrutura, que não tem uma organização. Letra B, agora está pedindo para você diferenciar o que é cidade formal e do que é cidade informal. A cidade formal é uma área da cidade dotada de infraestrutura, ou seja, rede de água e esgoto, boas moradias, escolas, espaços de lazer e confraternização. Hospitais, ruas pavimentadas. E cidade informal? Refere-se à periferia, com seus bairros destinados à população de baixa renda. Então, a cidade informal é destinada às pessoas de baixa renda, onde há favelas, cortiços, que cresce de todos ou de algum serviço de infraestrutura. Então, elas é carente de todos os serviços de infraestrutura.
de transporte coletivo, qualidades, equipamentos públicos, toda a falta de infraestrutura está nas cidades informal. Terceira questão. Define o fenômeno de conturbação. O que é conturbação? Lembra que a tia no texto ontem marcou alguns pontos, algumas definições e marcou isso aqui. O que é conturbação? É quando, devido ao intenso crescimento urbano, os limites das cidades de vários municípios encontram-se com os de municípios vizinhos ou ainda a união física e econômica de duas ou mais cidades, mas que preservam sua autonomia administrativa. Como eu havia falado para vocês, elas se unem, mas ela tem centros administrativos separados, prefeitos, centros administrativos separados. Então, cidades são unidas, centros administrativos separados. Conturbação, isso é conturbação. São cidades vizinhas, mas cidades ligadas, que se unem, mas com centros administrativos separados. Que eu dei até exemplo de São Paulo e Osasco. Então, pessoal, vamos para a quarta questão. O que são regiões metropolitanas? É quando uma cidade maior se une àquelas mais próximas e passa a comandar um conjunto de cidades vizinhas, originando assim uma grande área urbana, estreitamente integrada. Surge a região metropolitana. E quais são as três maiores regiões metropolitanas? São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte. Agora na página 78, quinta questão, você vai observar esse gráfico, analisar com base nesses gráficos conhecimento sobre a urbanização brasileira e marcar os itens verdadeiros. Na quinta questão, todos os três itens são verdadeiros. Então, vocês vão marcar os três itens que são verdadeiros. Na sexta questão, você vai fazer a numeração, a correspondência da numeração. Indique o número da fotografia da cidade e a definição de cidade global, metrópole nacional e metrópole regional. Então, não tem três fotografias aí, a 1, a 2 e a 3, você vai identificar quais são elas na definição que tem logo abaixo. Metrópole global. Aí você vai observar, é a terceira imagem. Você vai colocar o número 3, que são cidades que possuem uma oferta de bens e serviços de importância mundial. Por ela ser global, uma metrópole global, então ela oferta de bens e serviços mundial. Número 3, primeiro quadrinho você coloca o número 3. O número 1 é metrópole relacionada, são cidades de influência, o território do estado onde se localizam, maioria das vezes sobre extensas áreas dos estados vizinhos. Então, é o número 1. E o último quadrinho vai ficar qual o numeral? Número 2. No último quadrinho vai ficar o número 2. Então, vai ficar assim: 3, 1, 2. Na sétima questão, você marcar um X. As informações corretas sobre o quê? Sobre o processo de urbanização do Brasil. Processo de urbanização do Brasil. Você vai marcar o quadrinho 1, 2, 4
4 e 5. Você só não vai marcar o terceiro quadrinho. Você não marca o terceiro quadrinho. Você vai marcar o quadrinho número 1, o quadrinho número 2, e o quadrinho número 4 e o quadrinho número 5. Você não vai marcar qual, tia? O quadrinho número 3 você não marca. Que quando fala assim, urbanização brasileira seguiu um modelo europeu. Ela não seguiu o modelo europeu. Você lembra que o modelo europeu era um modelo lento. Era um modelo lento. E aqui foi de forma acelerada. Não foi lento a urbanização. Então, esse quadrinho não marque. Na 8ª questão, está perguntando a definição de rede urbana brasileira. Rede urbana brasileira é constituído por um conjunto de cidades articuladas entre si, que formam uma hierarquia de graus de comando que vai das metrópoles globais até as cidades locais, estabelecida pelo tamanho e pela oferta de bens e serviços de cada cidade. Vamos continuar corrigindo a nossa atividade na página 79, 9ª questão. É para você identificar essas figuras a seguir, representam dois esquemas de relações entre a cidade e o clássico e o atual. Então, é para você marcar a alternativa correta. É a letra C, porque o avanço tecnológico dos transportes e das comunicações e a disponibilidade de renda encurtam as distâncias. Então, a letra correta é a letra C, 9ª questão. Letra C. 10ª questão é para vocês procurar aí quais os problemas sociais e urbanos que você consegue identificar nas fotos e que existem em sua cidade. Você procura identificar os problemas que existem em sua cidade. O que mais identifica com minha cidade, a cidade que nós moramos, é o lixão a céu aberto. 11ª. Você vai responder de acordo com essa leitura desse textozinho que você acabou de fazer. Então, o que fatores podemos associar ao crescimento? As cidades médias, à medida em que amplia suas infraestruturas e promove avanços, suas tecnologias de produção, amplia e recebimento de investimentos locais e estrangeiros, gerando mais emprego, dinamizando sua economia, algo coerente no Brasil atual. Portanto, essas cidades inserem-se na rede urbana mundial, que é a globalização. Agora, página 80, que nós estamos respondendo, acabamos de responder a 11ª, só que agora nós vamos responder preparando-se para o Enem. Primeira questão, você vai marcar a letra A. Na segunda questão, as cidades clamam por transporte público e vende-se uma laje na favela. Relacione as duas manchetes. O déficit de transporte público nas grandes cidades favorece a concentração da população de baixa renda nas áreas de favelas, mais próximo dos locais de trabalho, levando à valorização dessas áreas. Terceira questão, letra C. Um vasto espaço urbano contínuo se formaria devido a conurbações. Quarta questão, Nordeste e Norte, letra D. Essa foi a nossa correção da nossa atividadezinha. Lembrando que ainda eu não recebi a síntese
E cobrei novamente, que vai nessa semana novamente a síntese, que eu quero receber, que é valendo 2 pontos. E a atividade avaliativa, para fechar a nota, para fechar o 10. Então, procure responder e me entregar a síntese junto com a atividade avaliativa, tá bom? Que é a 4ª nota. E até lá. Um cheiro a todos.